Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E venho aqui falar para vocês sobre direito penal em espécie. Vamos falar hoje sobre lesões corporais. Sempre lembrar que nossas aulas, elas não vão esgotar a matéria. Isso é apenas um indiciário para que vocês peguem os livros e aprofundem a doutrina. Vamos lá, lesões corporais está lá no artigo 129. É um crime muito importante, considerando que a lesão corporal ele vai integrar elementares de vários crimes, como, por exemplo, o crime de roubo, o crime de tortura. Então, a gente vai encontrar sempre aquela questão das lesões corporais. Vamos ler o artigo 129. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro em detenção de 3 meses a 1 ano. Não é uma pena grande. Como eu já adiantei para vocês, é muito importante, toda vez que vocês virem um crime, olhar o preceito secundário e saber se ele vai caber algum instituto despenalizadores. Quais são os institutos? Primeiro, a transação penal, depois suspensão condicional do processo e depois a NPP. Por isso que é muito importante você olhar a legislação pertinente. Conceito. Veja, vai causar dano a alguém, ocasionar dano a alguém, da integridade física e ou à saúde, seja ela fisiológica ou mental. Nesse caso, não vai ter ânimos necandi, mas ânimos ledente, certo? Então não vamos ter ânimos necante, mas ânimos ledente. A intenção da pessoa é apenas ferir. Não existe uma intenção de matar a pessoa. E tem que ser, por óbvio, mas não custa nada dizer, um ser humano vivo, certo? Fora dessa situação, não vamos ter lesões corporais. O conceito de integridade do corpo é quando ocorre algum prejuízo ao bem-estar físico ou mental do ofendido, de modo não insignificante. Se for insignificante, lesões leves, enfim, você pode até deixar, vai migrar para a contravenção penal de vias de fato. A ofensa à saúde significa prejudicar o normal funcionamento das funções corporais da vítima, produzindo ou agravando algum estado patológico. Quais são os tipos de lesões que nós vamos ter? Vamos ter aqui fratura, quando você rompe realmente o osso, luxação, quando ele sai do canto, escoriações, quando é bem superficial aqui na pele, queimaduras, hematomas, ele é mais há uma acumulação maior de sangue. Equimose, ele é bem superficial na pele. E fissuras. Fissuras é quando você tem apenas um rachão sem partir o osso no meio. Aí está fora o quê? O eritema, certo? O que é o eritema? Quando você, quando você dá uma tapa uma pessoa e fica vermelho. Acontece principalmente com as pessoas de tonalidade de pele mais clara, que não é o meu caso, né? Eu sou pardo. Mas acontece, a pessoa fica com a vermelhidão e daqui a pouco aquilo some. Não vai ser lesão corporal, vai ser, no caso, vias de fato. Vamos continuar nossos slides. A perturbação das funções. Quais são os exemplos? Deficiência da motricidade, deficiência da sensibilidade, alteração do sistema digestivo ou digestório, como diz os mais modernos, né? Respiratório, circulatório, reprodutivo e no psiquismo. Vamos lá? E vem algumas questões interessantes. Vamos lá. É muito comum, às vezes, você chega num determinado local, aí eles raspam a sua cabeça, e aí não era sua vontade. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Não, o corte de cabelo e barba sem autorização. Por exemplo, eu tive colegas, eu fui estudar em São Paulo, em 97, voltei com a barba crescida, fui me confraternizar
com colegas que tinham servido ao exército, eu paro minha barba. Logicamente que ali estava autorizado, nós éramos amigos, mas se eu fosse para uma delegacia, qual o tipo penal que seria apontado? Vamos ver lá, ó. Primeiro, sem intenção de humilhar. No caso, vai para lesões corporais. Mas havia a intenção de humilhar. O que acontece às vezes, rapa a cabeça de uma mulher. Então, tem a intenção de humilhar. Então, vai ser injúria real, com a intenção de humilhar. Tá certo? Vamos continuar. Quais são as modalidades de lesão corporal que nós encontramos? Primeiro, a leve, está lá no caput, nós acabamos de ler. Grave, gravíssimo, nós vamos conhecer cada hipótese. Seguida de morte, culposa, violência doméstica praticada contra a mulher por razões da sua condição do sexo feminino. A gente vai encontrar no artigo 129 algumas hipóteses de aumento de pena, tá certo? Mas eles não são modalidades. A ausência de dor ou sangue não descaracteriza a lesão corporal. Vamos dizer que você está numa audiência de custódia e o pessoa que foi preso naquele momento alega que sofreu alguma violência, agora não tem nenhuma equimose, não tem nenhuma nada. Isso não descarta, tem que fazer o quê? Um exame médico para verificação se realmente houve, porque às vezes a lesão é interna, tá certo? Então a ausência não descaracteriza. Veda-se a punibilidade da autolesão. Nós estudamos, quando nós estudamos ah, o artigo 122, nós estudamos que, pelo princípio da lesividade, não pode haver punição por autolesão. Então, nada que ultrapasse o próprio ser. Então, nesse caso, não pode ser culpabilizado. Existem algumas lesões que é permitido, que é de acordo com a cultura, de acordo com algumas atividades. Então, boxeador que desfere um golpe em observância às regras do desporto. A gente observa nessas lutas, não só boxeador, como praticante de artes marciais, luta livre, MMA, eles saem lesionados. Isso daí está dentro da regra do jogo. Estudamos isso no exercício regular do direito, certo? A realização de técnicas de dermopigmentação, que é quando a pessoa, por exemplo, quer um exemplo de aplicação, você quer esconder alguma cicatriz, aí você faz esse procedimento médico e cirurgias dentro de regras técnicas e sanitárias, que necessariamente vai causar algum tipo de lesão. Então, como a gente vem afirmando, é muito importante que o aluno tenha em mente a classificação doutrinária, porque isso daí vai ter forte impacto na, na questão prática, não é simplesmente doutrinária pura. Então, vamos ver aqui, olha. É um crime comum, qualquer pessoa, quanto ao sujeito ativo, ele vai ser próprio em relação a algumas pessoas, nós vamos falar especificamente. Ele é material, tem um resultado naturalístico, já vem uma questão prática. Existe perícia, omissivo impróprio, porque não está descrito nos seus termos um ato de omissão, doloso e culposo, porque há uma previsão legal em relação a isso, pode ser praticado de forma livre, instantânea, por vezes de efeito permanente, de dano, monossubjetivo, plurissubsistente e não transeunde. Ah, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Ela é comum, excetuando algumas situações que a gente vai explicitar aqui. Vamos ver os sujeitos passivos especiais. Então, no caso, quando a gente vai ter uma lesão corporal gravíssima provocada por aborto, por óbvio, tem que ser uma mulher, certo? Aceleração de parto, idem. Biologicamente, mulher. Se for um homem trans que ainda tem um útero, mas eu estou falando na questão biológica. Tá bom? Artigo 129, parágrafo 9. Se a lesão praticada contra, veja, é uma violência doméstica, mas ele não é só contra a mulher, tá certo? Então, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem convivia, conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente de relações domésticas de coabitação
e de hospitalidade. Ainda tem dois sujeitos que a gente viu lá no artigo 121, dos sujeitos especiais, passivos especiais, que são autoridades de segurança pública e agentes jurídicos. Vamos ver aqui. Artigo 129, parágrafo 12, na 12ª é 12, inciso 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada. Aí a gente, aquela mesma relação lá do artigo 121, contra a autoridade, o agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, que cometeu o mesmo erro, que excluiu aí o filho adotivo, até terceiro grau, em relação desta condição. B. Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, aí vai as procuradorias do município, estado e da União, que de que tratem o artigo 131, também está a Defensoria, 132 da Constituição, ou oficiais de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição. Muito bem. Vamos lá. Estamos falando aqui de lesão corporal, nós estamos falando aqui de aborto, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta. É possível a proteção por intermédio do artigo 129 do Código Penal do ser humano com vida intrauterina em seus três estágios de evolução, sendo ainda um óvulo, um embrião ou mesmo um feto? Então, a pessoa não nasceu. A pergunta é: ele pode ser vítima de lesão corporal? Então, vamos ver aqui os posicionamentos que são divergentes. Há divergência. Luiz Regis Prado diz que não. Se houver alguma inviabilidade de abortar, muito bem, vai responder por aborto. Mas nessa situação, não, porque só se dá do parto à morte, essa proteção da lesão corporal. Enquanto que Ney Moura Teles diz que sim, caso não destrua, porque se destruir, vamos partir para um crime de aborto, como já estudamos. Autolesão, como a gente já adiantou, o princípio, o Código Penal não incrimina a autolesão, abrange quem colabora, chicoteia para a expiação de pecados. E o princípio da alteridade e transcendência, que é exatamente os princípios que nós já falamos, inclusive lá no artigo 122, que é participação em suicídio e autolesão. Em alguns casos, constitui crime. Artigo 171. Vamos ver aqui, olha. Em alguns casos é possível que a autolesão se constitua crime. Quando? Artigo 171, estelionato, parágrafo 2º. As mesmas penas incorre quem? Fraude para recebimento de indenização ou valores de seguro. Destrói total ou parcialmente, ou oculta, coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, eu já vi um caso pela imprensa, não foi um processo que eu peguei, onde a pessoa decepou a própria mão para receber o seguro. Depois foi constatado que houve essa decepação, essa secção, né, da mão, ela não foi acidental, ela foi proposital dolosa com o intuito de provocar um prejuízo para a seguradora. Né? Consentimento da vítima torna a conduta atípica quando. Então, nós estudamos que existe um valor na tipificação dos crimes quando há consentimento da vítima, podendo excluir até a tipicidade. Então, quando o bem é disponível, quando a vítima tem capacidade de consentir e quando o consentimento é prévio. Muito bem. A pergunta é: a integridade do corpo e a saúde são bens disponíveis ou indisponíveis? Acredito que seja indisponível, certo? Mas daí vai depender. Se for uma lesão grave ou gravíssima, não é possível, nem se fala. Mas se for leve, é possível. Tanto é
que hoje, se não for num contexto de violência doméstica, você poderá não representar. Então, a gente vê uma disponibilidade aí, certo? Então, se for grave ou gravíssimo, não. Consentimento não vai influenciar de modo algum. Mas, se for leve, a pessoa pode até não representar, certo? Não representar. Artigo 13 do Código Civil diz, salvo por exigência médica, é defesa, ou seja, é proibido, o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrária dos bens dos bons costumes. Ah, consuma-se com a produção da ofensa, um crime material, a tentativa de lesão corporal de natureza leve é possível. Nos demais, lembrar que eles são qualificados pelo resultado. Alguns resultados nós admitimos dolo, mas a maioria dele é préter-doloso, certo? Então, só no caso, por exemplo, que vai ser préter-doloso, que é no caso, por exemplo, perigo de vida, aceleração de parto ou aborto. Tudo bem? Vamos lá? Bem juridicamente protegido é a integridade corporal e a saúde física ou mental do ser humano. O objeto material deve ser o ser humano vivo, a partir da concepção até a morte, mesmo vida intrauterina. Fora estão os cadáveres, porque aí vão ter um tipo especial, que são os artigos 111, 211 e 212, pessoas jurídicas, animais e coisas inanimadas que vão ter as proteções específicas. Aí vem aquela perguntinha, né? Os pais podem corrigir os filhos fisicamente, ou seja, exercer o juiz corrigente. Então, eu sou nascido da década de 70. Então, uma peiazinha sempre foi possível a gente receber. Nunca houve nenhum questionamento quanto a isso. Tem uma seara mais jurídica. É possível a gente legitimar essa conduta? Vamos lá. A André Stephan, importante doutrinador contemporâneo, ele diz que os genitores que impuserem castigos a chave é essa, moderados, ainda que possuam índole corporal, encontrar-se-ão amparados pelo ordenamento jurídico. Nesse caso, a conduta dos genitores produzirá riscos permitidos aos menores, motivo porque se tratará de comportamento penalmente atípico. Então, a chave aqui do sucesso é moderação, ok? Vamos lá, artigo 5º da nossa Constituição. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamentos desumanos ou degradantes. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado, nos termos do artigo 84, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento cruéis. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Muito bem. Seria aqui. Aí chega uma questão. É muito comum hoje as pessoas usarem algum tipo de prótese na perna, na mão, nos dentes, nos seios, enfim. Existe uma variada número de próteses. E se eu atingo essa prótese, eu causo que crime? Lesão corporal ou crime de dano? Então, mais uma vez, André Stefan diz que quando as próteses estiverem conectadas definitivamente ao corpo, deve-se entender um ato de lesioná-las constitui o crime em questão, que seria lesão corporal. Seja em razão de redução da capacidade corporal, seja por conta do abalo psíquico decorrente do ato. Então, muitas vezes, as pessoas fazem implante dentário. Então, ele está fixado definitivamente no corpo da pessoa. Nesse caso, se houver qualquer lesão a essas próteses dentárias, elas vão ser consideradas, a agressão vai ser considerada lesão corporal, ok? Ah, muito importante, não custa nada dizer, que como é um crime não transeunte, um crime material, nós vamos ter a necessidade de exame de corpo de delito,
Artigo 68. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á o exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado e de seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presentes os autos do corpo de delito, a fim de suprir as deficiências ratificadas. Se o exame tiver, por fim, precisar classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, que é impossibilidade de ocupação das suas atividades por 30 dias, deverá ser feito logo no decorrer do prazo de 30 dias contado da data do crime. A falta de exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. Vamos lá. O Fórum Nacional de Juízes e Juízas e Juízes da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, lá no enunciado 74, diz: a configuração da materialidade do crime de lesão à saúde mental previsto no artigo 129 dependerá de perícia psicológica e psiquiátrica que deverá ser realizada com perspectiva de gênero. Então, a gente sabe que a violência, classificada lá na Lei 11.340, não é só física, ela pode ser de ordem psicológica e psiquiátrica, fazendo com que haja uma necessidade de uma perícia nesse sentido. Acabamos de falar que não há necessidade de alguma alteração física, como sangue, certo? E até a ausência de dor. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhadinha agora na questão das modalidades, tanto classificá-la como graves ou gravíssimas, tá certo? Então, são os tipos de derivados qualificados. Vamos ver a incapacidade para ocupação habituais por mais de 30 dias. Também vamos ver quando há perigo de vida e quando também debilidade, volta aqui com debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Quando há esses resultados aqui, aí vai ser gravíssimo, porque vai ser incapacidade permanente para o trabalho, não mais 30 dias, vamos fazer aqui uma comparação, não mais 30 dias. Aqui vai ser enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Não vai ser mais aceleração de parto. Também vamos ver uma modalidade qualificada, se vai ser aplicado para os dois, né? Que é quando é violência doméstica, mas entenda, esta violência doméstica aqui não é só para proteção feminina, tá certo? Se a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente as relações domésticas de coabitação e hospitalidade. Então, nesse caso aqui, não é só contra mulher, mas quem mantém uma relação no seio familiar e que se torna bem mais gravoso porque nós temos aí uma quebra de elo de confiança. Então, dentro dessa quebra de elo de confiança, o Código Penal ele imputa uma pena maior, vai ser uma qualificadora, no caso, porque a gente vai ter de 2 a 5 anos, tá certo? A outra causa de aumento de pena, que é nos casos previstos no parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, que é de violência doméstica, desse parágrafo, aumenta-se a pena em 1/3. 1/3. Então, depois da queda do coice, né? Depois da queda do coice. Além de aumentar o mínimo e o máximo, também a gente vai aplicar 1/3 se for grave e gravíssimo. Tá certo? Vamos continuar aqui. Vamos ver uma noticiazinha aqui. Ó. Homem é condenado a 3 anos de reclusão por torcer o punho da esposa. Muito feio.
Muito feio. Para mim, merecia mais. Mas vamos lá. Comete crime de lesão corporal aquele que ofende a integridade corporal e a saúde de outra pessoa. Com esse entendimento, o juiz Nilson Dias de Assis Neto, da primeira vara mista da comarca de Monteiro, Paraíba, condenou o homem a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, artigo 10 do Código Penal, parágrafo 10 do Código Penal, combinado com o artigo 7º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. De acordo com os autos, o réu chegou bêbado em casa e começou a proferir palavras contra sua esposa, como, me perdoe, mas vamos ler aqui a reportagem, rapariga, vagabunda, sapatona, que é bem comum, tanto o fato de estar em estado de embriaguez como essas ofensas pessoais. Em seguida, começou a agredi-la fisicamente. Quando ambos caíram, torceram o punho da mulher e se armou com um facão, ameaçando a vítima de morte. A lesão resultou em incapacidade de ocupação habitual por mais de 30 dias. Além disso, após o fato, a vítima e réu permaneceram separados. Para manter nossa dinâmica, veja o QR Codezinho aqui, ó. Só é apontar o QR Code e você vai direto para a reportagem que está lá no consultor jurídico. Vamos continuar? Então, o que eu queria chamar a atenção na reportagem era nada mais, nada menos do que a incapacidade de ocupação habitual para mais de 30 dias. O que é que vai ser preciso? Então, pode ser dolo ou culpa. Isso daí não interessa, certo? Se for dolo ou culpa, tranquilo. Está enquadrado aqui. Tá certo? Porque a gente está acostumado geralmente a ser culpa, mas pode ser dolo também. Qualquer ocupação rotineira está abrangida, desde que seja lícita. Lógico. Vamos ter que ter uma perícia no dia, uma perícia complementar com 30 dias. Inclui-se o dia do começo no cômputo do prazo, porque é um prazo penal, certo? A impossibilidade, na impossibilidade testemunhal. A gente já leu que lá no Código de Processo Penal, quando há uma impossibilidade de fazer qualquer perícia, a perícia testemunhal ou indireta, ela é válida, tá certo? Vamos continuar aqui. Vamos ler aqui o que Álvaro Mailink da Costa nos diz. A lei brasileira fala em ocupações habituais, o que significa que não se limita ao trabalho da vítima, mas a toda atividade laborativa, não entendida só atividade de natureza lucrativa, pois o conceito é funcional, não econômico. Entende-se como atividade corporal, física ou intelectual, razão pela qual pode ser sujeito passivo, tanto um ancião como uma criança ou adolescente, incapacitado de continuar sua preparação profissional. Outro sim é necessário que a atividade não seja juridicamente ilícita, podendo ser eticamente desvalorizada. Por exemplo, a, a atitude, o prostituir-se não é ilícito. Não é ilícito, é desvalorizado. O que é ilícito é se aproveitar economicamente da prostituição ou se aproveitar, agenciar. Então, a prostituta que teve seu braço fraturado pode ser sujeito passivo do tipo agravado. Agora, se for pessoa que dissemina droga, pessoas que apontam o jogo do bicho, aí não, né? São realmente atividades ilícitas, tá certo? Que foge ao conceito aqui da agravante. Vamos continuar. Outro exemplozinho, TJDF condena médica doula, que é a pessoa que cuida das pessoas que estão parindo, e enfermeira por demora no parto que lesionou bebê. O Ministério Público do Distrito Federal e Território, faltou territórios aí da notícia, viu? Denunciou que as réis foram contratadas para realizar parto em domicílio e que, mesmo a gestante tendo informado que estava em trabalho de parto desde as 21 horas da noite anterior, a equipe deixou sem assistência até as 8 da manhã, momento em que foram informados de que o bebê estava nascendo. A doula teria chegado 10 minutos antes das outras profissionais e constatou que o bebê estava com o braço e as pernas para fora, com a cabeça presa no canal vaginal. Pela demora, o bebê ficou sem oxigenação por cerca de 10 minutos, fato esse que causou lesões
e sequelas neurológicas que acarretaram perigo de vida e debilidade permanente. Eis aqui o que nós trouxemos para destacar: perigo de vida, probabilidade concreta e presente através de laudo, o resultado letal, natureza do meio empregado ou pelo modo de atuar do agente. Nesse caso, tem que ser culpa, porque se for dolo, vai ser tentativa de homicídio, tá certo? Previsibilidade afasta a responsabilidade objetiva. Perícia tem que fazer um diagnóstico e não prognóstico. Efetivamente, você tem que ter dados que diz isso daqui realmente poderia ter conduzido a um perigo de vida. Exemplos: facada no pulmão, lesão penetrante no abdômen, colapso de pulmão, entre outros. Flamínio Fávero nos diz o seguinte: tem-se o perigo de vida ou a probabilidade de morte sempre que, no decorrer do processo patológico gerado pela lesão, há um momento mais ou menos longe, na qual as condições orgânicas do paciente ou o conjunto dos particulares do caso fazem presumir ao homem da ciência provável êxito letal. Outro exemplo para a gente. Vamos deixar essa aula bem ilustrativa, né? Após o empresário dar soco e quebrar copo no rosto do professor em bar no Acre, jovem pode perder a visão. Uma discussão em um bar no centro da cidade de Brasileia, na noite dessa terça-feira, terminou com o professor Paulo Henrique da Costa Brito, de 21 anos, gravemente ferido, com risco de perder a visão. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece conversando perto de uma mesa do bar. Em seguida, a vítima se aproxima do agressor e logo leva um soco no rosto. Com impacto, o jovem cai no chão, sai cambaleando e bastante ensanguentado. Ele foi indiciado por lesão corporal de natureza grave que resultou em debilidade permanente de membro. Silva passou por audiência de custódia nesta quarta-feira e foi solto após pagar R$ 10.000 de fiança. Nesse caso, nós vamos ter uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Nesse caso, foi debilidade porque são órgãos duplos, né? Um olho ficou debilitado. Qual o resultado? Pode ser dolo oculto, certo? Debilidade, enfraquecimento ou redução da capacidade. Pode ser duradoura sem previsão, certo? Ele pode até ter cura, mas sem previsão. Membro, superior ou inferior, sentido, são 5. No caso do nosso exemplo, a perda do olho. E função, digestiva, respiratória, circulatória, secretória, reprodutora, sensitiva e locomotora. Debilidade permanente de membro, sentido e função. Órgãos duplos, perda de um deles é grave. Os dois é gravíssimo. Se sobreviver, né? Exemplo: marcha claudicante, desculpe, perda de dois dentes. Aqui, ó. A perda de 3 dentes por si só denota deformidade permanente causada pelas lesões, tornando-se deficiente que a conclusão dos médicos legistas seja corroborada por laudo odontológico. Ainda, a possível correção da deformidade através de prótese dentária não arreda a natureza gravíssima da ofensa suposta pela vítima e, por consecutário, não conduz ao afastamento da qualificadora. Ok? QR Codezinho aqui, olha, apontar e vai ter o acesso ao julgado completo. Outra situação que é grave, que é a aceleração de parto, que tem que resultar de culpa. Tem que ter uma previsibilidade, logicamente. Então, natureza pré-dolosa. Sabidamente, vítima grávida, às vezes a mulher ela está no início da gestação. No início não, né? No ponto de uma gestação, ou ela tem uma complexão física que não dá para deduzir que ela está grávida. A antecipação é uma antecipação de parto, o parto efetivamente vai acontecer agora numa data anterior à prevista. A manobra para abortar, mas o feto sobrevive, aí vai ser tentativa de aborto.
Incapacidade permanente para o trabalho. Aí vamos para as hipóteses da gravíssima. O resultado pode ser dolo, direto ou eventual, ou culpa com previsibilidade. Duradoura e não perpétua. Certo? Então você pode ter até uma possibilidade de recuperar isso através do tempo, mas não tem uma certa previsibilidade. Perda ou inaptidão permanente para o trabalho, divergência contra o trabalho. Se é qualquer trabalho, um grade Damasio, ou trabalho que anteriormente exercia. Eu estou com esse aqui, Greco e Mairink, tá certo? Então vamos dizer que houve uma lesão muito grave nas mãos de um pianista. Lógico que ele está habilitado para outras funções, mas era onde ele realmente ele exercia seu mistério de maneira mais, vamos dizer, eficaz. Né? Álvaro Malink da Costa nos diz: a doutrina advoga que significa qualquer modalidade de trabalho, e não especificamente o trabalho a que a vítima se dedicava. Contudo, há necessidade de serem estabelecidas certas restrições, visto que não se pode exigir de um intelectual ou de um artista que se inicie uma atividade pedreiro. Fixa o campo do factualmente possível e não no teoricamente imaginável. Vamos ler esse julgado aqui. Ó. A gente trouxe aqui os fatos extraídos desse HC, os fatos interessantes que vai ilustrar bem a nossa aula. Né? O réu, à época com 24 anos de idade e sem a devida instrução para usar arma de fogo, que possui sem autorização e sem registro, sem motivo algum, resolveu atirar em direção à via pública, assumindo o risco de atingir qualquer pessoa transeunte. Atingiu a pessoa de vitória e sequer demonstrou arrependimento, sequer prestou socorro. Deixou a vítima prostrada em frente de sua casa, em estado grave, com risco de vida, e não teve a mínima atenção para, pelo menos, providenciar uma ambulância ou outro meio de levar a vítima ao hospital. Deixou que alguém do povo fizesse o socorro. A vítima foi hospitalizada, se submeteu à cirurgia, ficou paraplégica e o réu nunca procurou, pelo menos, para lamentar o seu ato. Demonstra que pouco se preocupa com a vida humana. Continua. Quem age assim demonstra personalidade criminosa, que faz da vida humana nada, que não tem, no mínimo, de respeito à vida alheia, que não se preocupa se agride a qualquer pessoa, não possui antecedentes criminais nem demonstra má conduta. O motivo de possuir arma de fogo e realizar disparo em via pública e atingir pessoa indeterminada nada justifica. A circunstância de um primeiro andar de um prédio atirar para a rua em horário de circulação de pessoa em local de comércio é grave, que expõe em risco a vida de todos e qualquer um indiscriminadamente. A consequência foi grave. A consequência foi grave com a enfermidade incurável de uma mulher ainda jovem, que pelo resto da vida haverá de realizar necessidade fisiológica deficiente, a depender de terceira pessoa para se locomover com uma cadeira de rodas que com nada contribuiu para a ação do réu. Então, é uma enfermidade incurável. Pode resultar de dolo ou de culpa. Pode resultar de dolo ou de culpa. Sem cura atual no estágio da medicina. Outro exemplo aqui, muito triste. Vamos lá. MP pede condenação do pai de menino que teve braço amputado após ataque de tigre. A foto é da reportagem real, certo? O Ministério Público do Estado do Paraná, desculpe, pediu a condenação do pai do menino que teve o braço amputado após ser atacado por um tigre em Cascavel, no oeste do Paraná. A promotora Andréa Simone Frias, responsável pelo caso, pediu a condenação de Marcos Carmo Rocha pelo crime de lesão corporal gravíssima. As penas, neste caso, variam de 2 a 8 anos de prisão.
Tá aqui a cena, infelizmente o rapazinho perdeu um dos braços com ataque do tigre. Então, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Resulta de dolo ou culpa. Nesse caso, o elemento subjetivo tanto pode ser dolo como culpa. A perda, destruição ou privação de algum membro. Inutilização, falta de utilidade, presente sem a função. Tá certo? Ele pode até ter mantido, vamos dizer, no caso de um outro acidente, ter mantido o braço, mas de alguma maneira não está conseguindo movimentar. Outro exemplo, método Wesley Murakami é condenado a 9 anos de prisão por lesão corporal de natureza gravíssima contra 9 pacientes. O médico Wesley Noriuki Murakami da Silva foi condenado a 9 anos de prisão por lesão corporal de natureza gravíssima por deformar o rosto de 9 pacientes após procedimentos estéticos realizados em Goiânia. A sentença foi publicada na noite dessa última terça-feira. A defesa confirma que o médico responderá em liberdade. Então, deformidade permanente também pode ser dolo ou culpa. Modificar esteticamente a forma anterior existente. Causa constrangimento à vítima perante a sociedade. Não precisa ser visível, no entanto, deverá modificar a forma visível e grave o corpo da vítima, duradouro e não permanente. Então, vamos dizer que a vítima pode ser assim, no seio, que não fica exposto da mulher. Então, nesse caso, ela, mesmo assim, ela é grave, tá certo? Como a gente diz, duradouro e não permanente. Magalhães Noronha nos diz que acerca do conceito desta varia a opinião. Uns exigem que o dano estético seja de vulto, impressionando logo o observador. Outros, contentando-se com prejuízo mínimo. Ainda outros colocam entre estes dois grupos a lesão, a estética deve ser de cerca de certa monta, preocupando-se, causando mesmo vexame ao portador e desgosto ou desagrado a quem o vê, sem ser necessário atingir o limite da coisa horripilante ou aleijão. É a opinião que nos parece mais acertada. Vamos continuar. Se tiver cirurgia plástica para corrigir, continua classificando como lesão corporal de natureza gravíssima. Vamos ver. A enfermidade, nesse caso, ah, é apreciável penalmente, ainda que sua correção seja posterior, correção posterior seja possível mediante tratamento cirúrgico, são o posicionamento caldeirão cerezo e chocla montalvo. Resulta aborto. Nesse caso tem que ser culpa, porque se for dolo, a gente vai para o, o crime de aborto, certo? A gravidez tem que ser conhecida. Vamos para mais uma notícia para ilustrar. Acusado de matar vizinho em condomínio é condenado a 4 anos, 3 meses em regime aberto. Uma pena tão pequenininha. Vamos saber por quê? Emerson foi condenado a 4 anos de prisão em regime aberto por lesão corporal seguida de morte contra Leonardo Proença de Almeida, de 29 anos. Ele também foi condenado a 3 meses pelo crime de lesão corporal leve, em regime aberto, por agressão contra o pai do jovem, Nilton Gomes de Almeida. Então, nesse caso, nós vamos ter uma lesão corporal seguida de morte. Está lá no parágrafo 3º, é um crime hediondo. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, dolo direto, nem assumiu o risco de produzir, dolo eventual. Foi culpa, certo? Em relação à morte, né? A lesão, então o resultado é préter doloso. Culpa em relação à morte. A lesão não, a lesão foi dolosa. Então vamos ver aqui a diferença entre a lesão corporal seguida de morte e a tentativa de homicídio. Nós fizemos esse quadro aqui para facilitar o entendimento.
A intenção do agente, nesse caso, é ânimo latente, querer ferir, enquanto que na tentativa de homicídio, o ânimo é necante, querer matar. Sede das lesões geralmente em áreas não vitais, perna, braço, enquanto que na tentativa de homicídio o foco são órgãos vitais, cabeça, peito, meio empregado, instrumentos de menor potencial letal ou força moderada. Enquanto que na tentativa de homicídio vamos ter armas de fogo, facas grandes, ataques repentinos, em relação a atitudes após o crime, pode cessar a agressão ao perceber o ferimento, enquanto que no homicídio tende a progredir até confirmação da morte. É um quadro, ele não esse quadro aqui, ele não é, vamos dizer assim, legal, apenas uma construção doutrinária, mas ajuda muito a orientar o operador de direito na medida em você diferenciar um ou outro. Vamos continuar aqui. Mais uma notícia. Nenê irá responder por lesão corporal culposa após ferir torcedores em comemoração. Ó, aí, vamos ver o que, é que aconteceu com o nosso astro do futebol Nenê. O, a- o acesso da Juventude para a Série A do Brasileirão com a vitória sobre o Ceará terminou em caso de polícia. Afastado dos gramados por lesão, o veterano meia Nenê exagerou na comemoração de um dos gols do time do Caxias do Sul neste sábado e quebrou um vidro de proteção dos camarotes do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, ferindo algumas pessoas no local com estilhaços. Resultado: acabou conduzindo para a 34ª, o 34º Distrito Policial da cidade. Nesse caso, vamos ter lesão corporal de natureza culposa, não há tipo qualificado culposo. Muito importante que se diga. Não há tipo qualificado culposo. Ou é culposo, e não importa se inabilitou a pessoa por 30 dias, isso daí, culposo é culposo, tá certo? O que vai ter graduação, as modalidades, é na versão dolosa, ok? É, exposição de motivos à parte especial do Código Penal. Não se distingue aqui entre a maior ou menor importância do dano material, leve ou grave a lesão, a pena é a mesma, isto é, detenção de 2 meses a 1 ano. No caso de direção do veículo automotor, já vai pelo princípio da especialidade, vai para o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora vamos pegar algumas lesões na seara doméstica. Parágrafo 9, que já fizemos a leitura, né? De maneira inclusive reiterada. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Não precisa coabitação atual, basta existir relações domésticas, afetivas e familiar. Lembrar que aqui não é exclusivo de mulher. A vítima pode ser de qualquer gênero, certo? Agora, parágrafo 10. Nos casos previstos no parágrafo primeiro a terceiro deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumente-se de 1/3. Nós já vimos isso, tá bom? Mas não custa nada dar uma reforçadazinha. É possível aplicar agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, nas hipóteses do parágrafo 9º e 10º e 10 do artigo 129 do Código Penal. Vamos ler o artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam quando não constitui ou qualifica o crime. Ter o agente cometido o crime contra abuso de autoridade, prevalecendo das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de violência contra a mulher, na forma da lei específica. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente pensa assim: mas eu acho que se a gente aplicar essa agravante, vai ficar um bis em idem. Então a gente vai estar aplicando 2 vezes, a gente vai estar aproveitando o fato 2 vezes para agravar a pena.
né? Então, por isso que surge essa dúvida. Mas não é esse o entendimento do STJ, que ele diz o seguinte: a aplicação da agravante prevista desse que a gente acabou de ler, artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação pelo delito do artigo 129, parágrafo 9, e se inclui aqui o 10º, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal, em sua forma qualificada, tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. Então, é plenamente acumulável e aplicável. Vamos ver algumas súmulas do STJ que é aplicável aqui no caso. Olha, a prática de crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, quando nós estudamos lá na parte especial, penas restritivas de direito, sabemos que ela tem natureza substitutiva. Mas, pelo rigor que o legislador vem tratando as leis de proteção à mulher, ele impossibilita esse tipo de substituição. Vamos ver aqui outra situação, outra súmula, dessa vez é na sequência. 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Também mais um rigor, não só do legislador, mas também do julgador, com toda razão, porque conta da situação de vulnerabilidade das mulheres. Para continuar aqui nosso raciocínio e fechar a sequência de súmula 600, para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, 2006, da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre uma mulher, basta ter um vínculo afetivo, ou que já morou, ou namorado, não precisa ter nenhum tipo de coabitação. Vamos ver aqui agora sim, agora aqui é um tipo específico para a mulher. Artigo 13. Se a lesão leve for praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, aí a gente vai lá no feminicídio, vai buscar o que é violência doméstica ou familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nos termos do parágrafo artigo 2º A, no caso o artigo 121A, né? É só atualizar aqui nosso slide. 121A, reclusão de 1 a 4 anos. Causa de diminuição. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. São lesões corporais privilegiadas, tal como nós explicamos lá em homicídio privilegiado. Substituição, parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, quer dizer, leves, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, lesões privilegiadas, ou se a lesão são recíprocas, sem legítima defesa, certo? Então, um bateu, outro bateu, aplica a multa, está resolvido. A impossibilidade na violência doméstica. No caso de violência doméstica, você não consegue fazer isso. Por quê? É verdade a aplicação, diz o artigo 17 da Lei 11.340, a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, as penas de cesta básica, que não existe essa pena, né? Ou outras prestações pecuniárias, aí existe sim, bem como substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa, que seria o caso aqui do parágrafo 5º. Então, é inaplicável em relação à violência doméstica. Vamos continuar, caso de aumento de pena, a parágrafo 7º aumenta a pena de um terço se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º, homicídio culposo, inobservância de regras técnicas, arte ofício, profissão, arte ou ofício, o agente deixa de prestar socorro, não procura diminuir ou foge para evitar prisão, certo? E sexto, a pena aumentada em um terço, se até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço
de segurança por grupo de extermínio. Nesse caso, você aumenta um terço, certo? Aqui é só para crimes culposos. Você vai usar o quê? A, perdão judicial. Pela mesma hipótese do homicídio, também vão ter perdão judicial também para lesões corporais culposas, né? Vamos ler lá o parágrafo 5º, que ele remete, aplica-se à lesão culposa, o disposto no parágrafo 5º da lei do artigo 121. Tá? Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 11, aumento da pena. Na hipótese do parágrafo 9º das relações domésticas, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Qual é a pessoa portadora de deficiência? Vamos lá ler o artigo 2º da Lei 13.146 de 2015, que é a que regula os direitos das pessoas com deficiência. Então, considera a pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Muito bem. Parágrafo 12. Aumenta-se a pena de um terço a dois terços se a lesão dolosa for praticada. Aí vamos àquelas mesmas hipóteses da lesão corporal. Agentes de segurança contra autoridades e agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função e decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo, até o terceiro grau, em razão dessa condição. Serve para lesões leves, graves e gravíssimas. Vamos agora para os agentes jurídicos contra membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, que tratam os artigos 131 e 132, que é a Defensoria Pública da Constituição Federal, ou oficial de justiça, em exercício de função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau em razão dessa condição. Então, a mesma observação, lesões leves, graves ou gravíssimas. Aumenta também nas dependências de instituição de ensino, que cada vez mais no Brasil se torna comum as pessoas quererem, em resposta a alguma situação como de bullying, querer fazer lesionar pessoas e até matar, mas nesse caso seriam lesionar, tá certo? Vamos lá para o parágrafo 12. Aumenta-se a pena dois terços ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor e empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Ou ainda, for professor ou funcionário de instituição de ensino. Parágrafo 13, que é violência contra a mulher. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º, que explica bem direitinho lá, do artigo 121A, certo? Reclusão de 2 a 5 anos, que seria o conceito do feminicídio transportado para lesões corporais. Então, pessoal, isso daqui é o que nós tínhamos para falar sobre lesões corporais. Como a gente disse no começo do nosso encontro, continue estudando, aprendendo o material, para que realmente o seu conhecimento seja completo e pratique. Leia também a jurisprudência e algumas notícias para você identificar bem, tá bom? Agradeço a atenção, fique com Deus, até o próximo crime.